Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Vamos colocar em pé, meus amados irmãos? Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical orando. Vou convidar o pastor Jeremias que venha a palavra de oração. A bênção esta manhã. Pai querido, poder estar na casa do Senhor, a a glória do Senhor. Deus, nós te louvamos. Está aqui. O Senhor tem nos ensinado ainda de amar a casa do Senhor. E Deus, em nome de Cristo, obrigado também. Nós temos ouvido a palavra do Senhor. E ela tem vindo aquilo que quer que ela cause em nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. E Deus, em nome de Cristo Jesus, nos ajude para que a cada momento em que ouvirmos a Tua palavra, lermos, estudarmos a Tua palavra, ela possa, Deus, mexer conosco, Pai, nos levando àquilo que o apóstolo Paulo, quando ele menciona a respeito de Cristo, que o amor de Cristo o constrangia. Deus, que essa palavra também nos constranja, Deus, a cada dia sermos melhor para o Senhor, Deus, a viver uma vida mais santa, mais pura, uma vida, Deus, que agrade ao Senhor, e Deus, em nome de Cristo Jesus, e ao vivermos essa vida, que isso automaticamente também possa causar impacto à vida, Deus, daqueles que ainda não conhecem o Senhor, seja na cidade de Cacoal, mas também, Deus, pelo mundo afora, onde o Senhor tem nos permitido chegar por meio, Deus, da rede social. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós louvamos ao Senhor. E, Deus, queremos consagrar esse momento todo de culto ao Senhor, aonde, Deus, aqui nós iremos, Deus, cantar ao Senhor, Deus, orar, onde nós iremos ouvir a Tua palavra, e que tudo, Deus, possa ser feito com ordem e decência e com um único objetivo, que é de glorificar o nome do Teu Filho Cristo Jesus. É por isso que nós, Deus, então, louvamos ao Senhor e ao mesmo tempo também consagramos, Deus, esse momento de culto que o Senhor nos permite aqui junto com os irmãos, e que nós possamos, Deus, edificar a vida um do outro por meio, Deus, daquilo que a Tua palavra nos ensina, desses mandamentos. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, podem se assentar? Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Apocalipse 22, de 1 a 7. Meus amados irmãos, nós vamos proceder à leitura alternada desse texto. Eu vou iniciar a leitura com o versículo 1, a igreja responderá a leitura com o versículo de número 2, e assim, alternadamente, sucessivamente, nós leremos até o versículo de número 7. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.
Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amados irmãos, eu quero convidar os que puderem que se coloquem em pé. Nós vamos entoar o hino de número 187, Cidade Celestial. Hino de número 187. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada de áureos troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi para o céu preparar, onde os crentes fiéis
Agradecer às pessoas que nos visitam. Está presente aqui conosco a Ceciliana, que eu conheci agora pela manhã, é prima de Remos, de Milena e dos outros. Seja bem-vinda, Ceciliana. Deus abençoe grandemente a sua vida. E também está conosco aqui a Priscila. A Priscila recentemente mudou aqui para Cacoal. Morava em Ji-Paraná, né, Priscila? Priscila é um nome que eu não esqueço. É fácil sempre de lembrar, viu? Seja bem-vinda aqui em nosso meio. Que Deus te abençoe grandemente. Temos também outras pessoas que nos visitam nesta manhã. Muito obrigado a todos que aqui estão. Você é de casa, né, Valdir? Já é de casa, né? Deus abençoe a todos, que vocês possam se sentir bem aqui em nosso meio. Vou passar a palavra aqui à nossa irmã Eliana, que eu vou pedir para que ela conduza a parte da saudação e oração pelos nossos aniversariantes. Bom dia, irmãos. Os aniversariantes da semana. Assim que eu for dizendo o nome, que possam vir à frente, por favor. Dia 14/1, Aurélio, Diácono Aurélio Freire. Dia 15/1, Cirlei do Nascimento. Dia 15/1, Vânia Maria Soares, está viajando. E dia 16/1, Francileia Carine. Se tiver algum irmão que aniversariou ou que vai aniversariar nessa semana, que possam se manifestar. E também gostaria de saber se tem alguém que aniversário de casamento nesta semana, que pudesse vir à frente hoje. Mas mesmo assim, nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos aniversariantes da semana, que o Senhor, possa abençoá-los onde estiverem. Eu vou pedir neste momento que o meu esposo Antônio Humberto possa estar orando, agradecendo, possa vir à frente, agradecer pela vida dos aniversariantes e pela presença dos nossos visitantes também. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos esta manhã e agradecemos por esse momento oportuno de estar em tua casa, para poder te louvar, para poder aprender da tua palavra. Nós te agradecemos por todos que nos visitam, ó Deus, que eles possam se sentir bem em nosso meio e que eles possam voltar sempre, ou onde eles estiverem, eles possam lembrar que só Jesus Cristo salva. Ó Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelos irmãos que receberam mais um ano de vida, mais um ano de existência. Que o Senhor continue abençoando nossos irmãos, mesmo que estão viajando, que o Senhor os guarde, os livra, e que eles possam sempre te buscar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidar as nossas crianças até 11 anos, as crianças de 3 a 11 anos que venham aqui na frente. Nós vamos orar com as nossas crianças. Cuidado com o fio aí. Ótimo. Muito bem, nossas crianças. Os filhos da igreja. Nós louvamos ao Senhor pelos filhos que Ele tem nos dado, crianças amadas e abençoadas pelo Senhor. Convido a igreja que se coloque em pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar o diácono Valnei, que vem aqui à frente, conduzir a Deus uma palavra de oração pelas crianças. E aí eu vou pedir ao irmão também que já acompanhe as crianças para suas respectivas salas. Aqui pelo fundo, está chovendo, para que as nossas crianças não se molhem. Santo Deus, nesse momento queremos agradecer ao Senhor pelas crianças dessa igreja, que o Senhor abençoe elas, dê a elas entendimento na pregação da Tua Palavra, abençoa cada criança ao estudar a Tua Palavra, que ficam felizes e se sentem à vontade em aprender do Senhor.
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Crianças, desçam por aqui. Deus abençoe. Vão devagar. Se você não pegou a sua Bíblia, pegue. Muito bem. Devagar, que a escada está molhada, criança. Muito bem. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo a exposição do livro do Apocalipse. Iniciamos essa exposição em dezembro e hoje pela manhã queremos também dar continuidade à exposição desse livro. Nós faremos a leitura e a exposição, capítulo 11, dos versículos 3 ao versículo de número 14. Apocalipse 11, de 3 a 14. Peço, por gentileza, que você abra a sua Bíblia e acompanhem a leitura. Nós faremos a leitura de forma alternada, como fizemos anteriormente, para que todos os irmãos possam, então, acompanhar. Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo de número 14. Versículo 3, a palavra do Senhor assim nos diz: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco à igreja. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Muito bem. Amados irmãos, então esse é o nosso penúltimo estudo dessa série e nós temos então apresentado à igreja o livro do Apocalipse. O meu propósito ao fazer a exposição desse livro é mostrar que de fato o Apocalipse não é tão complicado quanto a gente pensa. E lamentavelmente este é um livro que tem sido desprezado pela igreja.
pela falta, muitas vezes, de empenho dos seus líderes em estudar este livro com a igreja e, muitas vezes, por falta de interesse da própria igreja em estudar o livro do Apocalipse. Nós sabemos que existem muitas figuras e algumas dessas figuras, de fato, precisam da nossa maior atenção, mas nós jamais podemos nos esquecer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E pelo fato de toda a Escritura ser inspirada por Deus, ela requer de nós a atenção, ela requer de nós também o empenho para que nós possamos conhecer a sua mensagem e entender a sua relevância e propósito para os nossos dias. Quero lembrar, meus amados irmãos, que o objetivo do autor, que é o apóstolo João, esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo, um período em que a igreja ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. A igreja, nos seus primórdios, ela passou por 2 períodos de perseguição. Primeiro, a igreja ela foi perseguida pelos próprios judeus. O cristianismo ele nasce entre os judeus. Muitos viram o cristianismo, de fato, como uma seita dentro do judaísmo. Então, os judeus passaram a perseguir o cristianismo. A partir de 64, 65, o cristianismo ele passa a ser perseguido pelo Império Romano. Então, existem 2 frentes de perseguição contra a igreja: os próprios judeus e, posteriormente, o Império Romano. Quando o apóstolo João ele escreve esse livro, a igreja ela estava debaixo de intensa perseguição por parte do Império. Lembremos que o público-alvo do apóstolo João são os cristãos que habitavam na Ásia Menor. Nos capítulos de 1 a 3, nós encontramos 7 igrejas, que eram as igrejas principais. Essas igrejas elas eram constituídas majoritariamente de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Por isso que nós encontramos muitas figuras que para os judeus fazia todo sentido, mas que para nós hoje há necessidade de fazermos um esforço maior para compreendermos o sentido e a mensagem dessas figuras. Mas o público-alvo, para os judeus daquele tempo, era claro. O texto não tinha nenhum tipo de dúvida. Nós é que temos que nos transportar, podemos assim dizer, àqueles tempos, aprendemos um pouco sobre a literatura judaica, para que possamos compreender melhor o sentido e significado dessa mensagem. Mas o ponto principal é que este livro não é para trazer medo, não é para trazer pavor. Tem pessoas que falam, pastor, eu não leio Apocalipse, depois eu fico tendo pesadelo à noite. O objetivo não é este, em estudarmos o livro do Apocalipse, pelo contrário, o livro do Apocalipse foi escrito para confortar e consolar a sua igreja. Para nós hoje, a relevância desse livro é confortar-nos também como igreja, sabendo que em breve Jesus ele há de vir. No livro do Apocalipse, nós encontramos instruções claras de como a igreja ela deve se portar, qual deve ser a atitude da igreja até o retorno glorioso de Cristo Jesus. A Bíblia claramente nos mostra que nós, como igreja, enfrentaremos tempos difíceis. Mas nós devemos perseverar firmes na fé até o fim. Contextualização. Para que nós possamos compreender melhor essa passagem, é de suma importância que nós entendamos o contexto em que ela foi escrita e qual o período da história que abrange a mensagem. Então, eu defendo o seguinte pressuposto, que o texto que nós acabamos de ler fala sobre os últimos tempos da igreja na face da terra, antes do glorioso retorno de Cristo Jesus. Lembremos, hoje pela manhã temos aqui algumas pessoas que nos visitam, então é importante nós fazermos tal afirmação, que a igreja ela já vive os últimos dias. Os últimos dias não são uma realidade que há de vir. Os últimos dias são uma realidade presente. Nós já estamos vivendo os últimos dias. É comum algumas pessoas dentro das igrejas falarem assim, olha, nós precisamos nos preparar para a chegada dos últimos dias. Não. Nós, como igreja, precisamos preparar para vivermos já os últimos dias. Quando começou os últimos dias? Quando Jesus ele foi assunto ao céu. Na ascensão de Cristo Jesus,
começou a igreja a viver os últimos dias. Então, nós já estamos vivendo esse período. E isso fica ainda mais claro quando nós trazemos à nossa memória a palavra de Jesus ou a mensagem de Jesus, Mateus 24, de 15 a 21. Mateus 24, de 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou, se quiser, acompanhe também o texto projetado. A palavra do Senhor assim nos diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Então, vamos falar rapidamente sobre quem é esse personagem que Jesus chama de o abominável da desolação. Em Daniel capítulo 7, ele é chamado de o pequeno chifre. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, chama-o do homem da iniquidade. O apóstolo João chama-o de anticristo. No livro do Apocalipse, ele é a besta que emerge do mar. Então, o que a Bíblia nos fala? Que muito próximo, mas muito próximo mesmo, ao retorno de Cristo Jesus, há de se levantar um personagem. Não é uma nação, não é um estado, não é uma religião, é um personagem, é um homem, é um líder. E esse personagem, ele há de seduzir as nações da terra. Este líder, ele há de se levantar contra a igreja verdadeira, contra os fiéis, contra aqueles que guardam a palavra do Senhor e obedecem aos seus ensinos. Então a palavra do Senhor nos mostra claramente que esse personagem, ele há de se levantar. Então, quando esse personagem surgir, nós já sabemos que está muito, mas muito perto mesmo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Todas essas imagens que nós encontramos aqui, do versículo 16 ao versículo de número 18, mostram a necessidade de fuga, a necessidade de corrermos desse inimigo, a necessidade de nos protegermos do mal. É isso que Jesus está mostrando aqui. No versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Alguns perguntam, mas por que Jesus falou sobre as mulheres grávidas e as que amamentam? Por uma simples questão. As irmãs que já tiveram filhos sabem da dificuldade que é correr, se locomover com barrigão, né? E ainda amamentando uma criança. Então é nesse contexto que Jesus está falando. Coitado dessas que estiverem nesses dias. Prosseguindo aqui o texto. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No sábado aqui nós poderíamos entender como feriado, que há uma diminuição, podemos dizer assim, de transporte, seria essa a ideia. E o versículo 21 conclui o bloco aqui de Jesus, que diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Meus amados irmãos, a igreja ainda ela não sofreu o que está prestes a sofrer. Nem no período do seu nascedouro, quando centenas, milhares de cristãos foram mortos nas arenas romanas, aquele sofrimento não pode se comparar com o sofrimento que a igreja há de passar ainda prestes à volta de Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Nosso foco nessa manhã é falarmos sobre esses dois personagens que nós acabamos de ler, que são chamadas as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo de número 3, a palavra do Senhor assim nos diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. A pergunta que nos surge é: quem são essas duas testemunhas? Ou o que são essas duas testemunhas? O texto nos leva a fazermos inferência de que essas duas testemunhas são Elias e Moisés.
Vejam só, por quê? O texto fala, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem fez isso? Elias. Ele orou e não choveu. Então, a referência do livro do Apocalipse nos leva para o profeta Elias. E a outra parte do texto, versículo 6, diz o seguinte: tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiseres. Quem feriu a terra com pragas, com flagelos? Moisés. Então, à luz do versículo 6, que nós temos essas referências aqui, nós entendemos que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Muito bem. Só que existem duas linhas de interpretação acerca desses personagens. Nós vimos de uma forma consensual, à luz das referências do Antigo Testamento, que as duas testemunhas aqui mencionadas são Elias e Moisés. Mas existem duas linhas de interpretação que eu gostaria de apresentar aos amados irmãos. A primeira linha de interpretação, e a mais comum, é a que mais a gente ouve nas igrejas evangélicas, é que de fato o texto fala que antes da manifestação do anticristo, Elias e Moisés voltarão à terra fisicamente. Elias e Moisés vão estar entre nós. Nós vamos ver Elias e Moisés aqui pregando, né? Então, como não foram registrados os óbitos, não os obtidos, perdão, os óbitos. Isso aqui foi uma falha de texto, né? Os óbitos desses dois personagens, alguns defendem o retorno deles. Então, deixa eu só explicar aqui. Nós sabemos que esses dois personagens não falam, por exemplo, a Bíblia sobre o sepultamento de Moisés. Fala da morte, mas não sabe-se aonde foi sepultado o corpo de Moisés. E Elias subiu numa carruagem de fogo. Então, por causa desses acontecimentos, alguns falam, olha, Moisés e Elias, eles não morreram, eles não passaram pela morte, então por causa disso, eles voltarão à terra fisicamente. Essa é uma linha de interpretação. Só que nós não tomamos essa linha de interpretação. Não é a nossa linha de interpretação, não é o que nós como igreja cremos. Nós não cremos que nos últimos dias nós veremos Moisés e Elias entre nós. Nós entendemos que a igreja na terra, durante o período de perseguição do anticristo, ela deve conservar a pregação fiel da palavra de Deus. Ela deve manter o seu testemunho, mesmo diante de lutas, dificuldades e perseguição. Eu fundamento esse texto afirmando que Moisés e Elias não são personagens, mas não que virão fisicamente, mas eles tipificam o testemunho da igreja. Moisés é a tipificação da lei. Elias é a tipificação dos profetas. Então, por causa disso, a igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo sofrendo oposição, ela deve conservar a palavra de Deus. Por que Moisés e Elias? Lembremos que quando o Apocalipse é escrito, ainda não havíamos fechado o cânon sagrado. Nós não tínhamos a Bíblia como nós tínhamos hoje. Qual é a Bíblia que os apóstolos e que Jesus lia? O Antigo Testamento. Então, na época de Jesus e os apóstolos, eles não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. É claro, é uma questão cronológica. Quando se referia à Bíblia, se referia às leis e os profetas. Várias vezes nós encontramos essa referência. Por exemplo, vamos ver alguns textos que mostram isso?
Mateus 5,17. Mateus 5,17. Olha como Jesus se refere às Escrituras Sagradas. Ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Como é que Jesus se refere à Bíblia? Leis e profetas. Outro texto, Mateus 11:13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 22:40. Mateus 22:40. Olha só. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estão convencidos? Ficou claro para os irmãos? Então, lembra que eu falei no início do estudo? Quem é o público-alvo do apóstolo João? Judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E que a referência desses nossos irmãos no passado acerca das Escrituras, qual era? As leis e os profetas. Qual é a mensagem, qual é o objetivo de João nessa sessão aqui? Dizer a mim e a você nesta manhã que nós devemos conservar o testemunho fiel das Escrituras. Mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de angústia, nós não podemos abrir mão da verdade revelada pelo Senhor em sua palavra. Nossos irmãos do passado chamavam as Escrituras de leis e profetas, porque eles não tinham ainda a revelação completa como nós temos hoje. Ok? Quanto a essa primeira parte aqui, eu vou abrir uma pequena pausa para pergunta, antes de prosseguir. Igreja, alguma dúvida? Ficou claro? Ariane. Muito bem. Nós cremos que aquela perseguição mencionada ali também faz referência a esse período. Lembremos que quando Jesus fala sobre essa tribulação, ele fala do período da sua ascensão ao céu até o seu retorno. Mas o versículo 21 ali, o finalzinho, fala sobre essa perseguição que há de acontecer no levantamento desse personagem chamado o Anticristo. Então a igreja ela vive um período de perseguição desde o seu nascedouro, desde o derramamento do Espírito Santo, desde o Pentecostes, mas muito perto da vinda de Cristo, Ariane, o que a Bíblia nos ensina, que essa perseguição ela há de se intensificar por causa desse personagem. Deixa eu fundamentar. É bom não ficar só falando, mas fundamentar. Abra por gentileza sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Meus queridos, todos acharam? Sim? Ótimo, muito bem. Versículo 1, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós,
supondo, tendo chegado o dia do Senhor. O que estava acontecendo em Tessalônica? Tinha alguns irmãos que não estavam nem mais trabalhando. Cruzaram os braços, falaram, Jesus está voltando, eu não prego, eu não vou para a igreja, eu não trabalho, eu fico esperando a vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo diz, não, calma, não é assim. Cumpram a sua responsabilidade até a vinda de Cristo. O propósito do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, foi justamente mostrar o comportamento da igreja nos últimos dias. Vamos prosseguir então aqui. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé genuína. Isso é apostasia. Nós já vivemos esse período. São poucas as igrejas fiéis à palavra. Deixa eu compartilhar aqui com tristeza. Essa semana no jornal eu vi algo, até comentei com a minha esposa, como me deixou chateado. 2 falsos pastores foram presos em Portugal por aliciarem jovens e crianças e venderem essas jovens e essas crianças como escravos sexuais. Chegaram a ver isso no jornal? Isso é apostasia. Isso é apostasia. Prosseguindo. E sem que primeiro venha a apostasia, e aqui, Ariane, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o abominável da desolação que Jesus fala lá em Mateus 24. É o mesmo personagem, ok? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse personagem aqui, com o seu surgimento, com o seu levantamento, a igreja, ela passará por tempos ainda mais difíceis. É com esse personagem aqui que nós vamos viver a grande tribulação. Nós já tivemos alguns ensaios, podemos dizer assim, com Nero, com outros imperadores romanos, com tantos outros que se opuseram a Cristo e a sua igreja, mas nenhum deles ainda se compara a esse personagem que há de se levantar. Ok? Ariane, respondido? Podemos ir para outra parte, irmãos? Ok? Ótimo. Então vamos lá. Que lições que nós aprendemos à luz desse texto? Qual deve ser, então, a postura da igreja? Então vamos destacar aqui algumas verdades à luz de Apocalipse, capítulo 11. Primeiro, a igreja profetizará por um tempo determinado. Apocalipse 11, versículo 3 diz o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Para quem tem acompanhado a série, nós temos afirmado o seguinte, que nós não podemos interpretar de forma literal a numerologia do Apocalipse. Vamos dar aqui alguns exemplos. Primeiro, se formos interpretar de forma literal a numerologia do Apocalipse, nós vamos afirmar que somente serão salvos 144 mil pessoas. Se formos interpretar de forma literal o número do Apocalipse, nós precisamos afirmar que Jesus, da sua ascensão à sua volta, passaria 1265 dias. Apocalipse capítulo 12. Então, o que nós precisamos entender é que quando nós encontramos essa referência a 1260 dias, é uma referência a um tempo determinado por Deus. É como se o Senhor dissesse a nós essa manhã: igreja, persevere. Mantenha firme o seu testemunho, porque o tempo já está determinado por mim. É como se o Senhor dissesse a nós: o sofrimento virá, mas virá por um tempo determinado. Aguentem firme. Perseverem, guardem firme a fé. E nós precisamos entender que a igreja também, ela exercerá o seu ministério debaixo de humilhação. A expressão que nós encontramos ali, panos de saco, lembra do Antigo Testamento? O que acontecia quando alguém pecava?
Essa pessoa rasgava suas vestes, estão lembrados disso? Se vestia de pano de sacos, pegava cinza e jogava sobre a sua cabeça. Lembram da cidade de Nínive? Quando Jonas foi pregar? Do rei até os animais foram colocados cinza sobre eles, e os homens de Nínive se vestiram de pano de saco, como se estivessem se humilhando na presença de Deus. Então, a igreja, irmãos, guardem bem isso, isso aqui é maravilhoso nós entendermos. A igreja fiel de Cristo Jesus, nos últimos dias, ela não ostentará glória. Mas a igreja fiel nos últimos dias, ela será o quê? Perseguida. E isso já está acontecendo. Olhem para os nossos irmãos da Índia, hoje, agora. Olhem para os nossos irmãos do Oriente Médio. Eles não têm templos luxuosos, confortáveis, climatizados como o nosso. A cada semana, milhares de cristãos são mortos. A gente sabe apenas um pouco. As notícias que chegam ao nosso conhecimento são mínimas. Então, o nosso problema é o nosso contexto brasileiro. E a gente vem pela manhã, coloca aquela roupinha bacana, toma um banho, vem para a igreja, senta aqui, poltrona gostosa. A gente até cochila quando o pastor fala, né? E a gente não consegue perceber isso. A gente olha e fala, pastor, isso aqui está tão longe da gente. É que nos falta muitas vezes como igreja uma visão global. E a igreja já está sendo perseguida. A igreja já está sofrendo. E esse sofrimento ele será em escala mundial o levantamento desse personagem, o anticristo. Então, assim, a igreja durante esse período, ela vai ser humilhada. Seus líderes não vão vir, os verdadeiros líderes, guarde bem isso, não viajarão mais de jatinhos. Não morarão em mansões luxuosas. Os verdadeiros líderes não terão carros importados. Os verdadeiros líderes serão perseguidos, muitos deles mortos. A igreja passará por um momento de grande humilhação. Segunda verdade que nós aprendemos é que mesmo durante esse período difícil de humilhação, de perseguição, a igreja ela será sustentada por Deus. E é maravilhoso nós vemos como João trabalha essa dinâmica, né? Ao mesmo tempo que ele fala sobre as ameaças da igreja, os perigos que a igreja corre, ele traz o conforto, fala, acalmem-se, mantenham a fé. Porque Deus há de sustentar o seu povo durante esse período. Versículo número 4. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa expressão, se acham em pé diante do Senhor da terra, é uma referência ao olhar e ao cuidado de Deus com a sua igreja. É como se Deus dissesse para nós, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão estar angustiados, mas eu estou vendo a perseguição de vocês, eu estou contemplando o sofrimento de vocês, vocês estão perante a minha presença, vocês estão diante dos meus olhos e eu cuidarei de vocês, eu estarei com vocês. E aqui vale uma nota. A presença de Deus não nos isenta do sofrimento e da angústia. A má teologia, ela tem trazido muitos danos à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos evangelistas afirmam o seguinte: a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. A partir do momento que você segue a Cristo Jesus, você já não sofrerá mais. Isso é mentira. Isso é ledo engano. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que aqueles que quiserem viver
fielmente, piedosamente, serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver piedosamente hão de ser perseguidos. Vamos trazer à memória aqui as palavras do Senhor da igreja. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é interessante que quando Jesus fala, eu venci o mundo, vamos pensar aqui humanamente. Se a gente for analisar essa frase, Jesus, eu venci o mundo, a gente fala, Jesus não venceu o mundo, ele foi derrotado. Por que humanamente eu falo isso? Qual foi o fim do nosso Redentor? O que aconteceu com ele? Ele não foi morto? Os homens não o mataram? Se olharmos pelo prisma humano, Jesus foi derrotado. Porque os homens tiraram a sua vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então quando Jesus fala, eu venci o mundo, ele refere-se à sua ressurreição. E aqui vai algo para nós pensarmos. Podem nos tirar a vida por causa de Cristo. Mas nós já vencemos o mundo. Porque nós haveremos de ressuscitar na sua gloriosa vinda. Vocês entenderam isso? Quer dizer, podem nos tirar tudo. Nossos bens, nossa casa, nossa liberdade. E podem nos tirar até mesmo a vida por causa de Cristo. Mas mesmo assim nós somos vencedores. Porque nós haveremos de ressuscitar no último dia. Ao soar da 7ª trombeta, que é a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Lições que aprendemos. As oliveiras e os candeeiros representam o povo escolhido de Deus. Então, para os judeus, quando o apóstolo João faz a referência da igreja como sendo oliveiras e candeeiros, é claro que eles entendiam que está falando sobre o povo eleito, sobre o povo escolhido, sobre os fiéis que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos à figura das oliveiras, Romanos 11, 17. Porque aqui a gente precisa, todas as nossas afirmações, mostrarmos a referência. Romanos 11, 27. 17. Muito bem. Vocês estão atentos, viu? Muito bem. Romanos 11, 17. Diz assim a palavra do Senhor: se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados no meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha só que interessante, né? Então, Israel é chamado de oliveira, e nós que não somos judeus, fomos enxertados ao povo de Deus, a essa oliveira. E tanto judeus quanto aqueles que não são judeus, mas aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, os eleitos e os salvos, são à luz da Escritura chamados de ramos da oliveira. E também, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Apocalipse 1, 20, a palavra do Senhor assim nos diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, só lembrando que o número 7, dentro da literatura judaica, representa um número completo, absoluto e definido. Então, quando a Bíblia, no livro do Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas, não está se referindo apenas às igrejas da Ásia, mas está se referindo a todas as igrejas compostas pelos salvos e eleitos em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente pensar em igreja, por favor, não pense em templo, em construção, em denominação e em estrutura. Quando a Bíblia fala em igreja, ela fala de pessoas. Quem são os santuários de Deus? Não somos nós?
Nós somos a igreja. A igreja, ela vive sem a estrutura física. A igreja vive sem prédios. Porque a igreja somos nós, os eleitos, os salvos, os lavados pelo sangue do Cordeiro. Ok? E o povo escolhido é mantido pelo Senhor, como nós vimos essa expressão, e se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa é a lição que nós aprendemos. A igreja não será derrotada enquanto não cumprir a sua missão. Enquanto nós estivermos aqui cumprindo a nossa missão, o Senhor guardará o seu povo. Versículo de número 5 diz: se alguém pretende lhe causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. É claro que essa figura aqui fala-se sobre, é uma alusão, melhor dizendo, ao poder que guarda a igreja. E qual é o poder da igreja? Não é o dinheiro, não é a sua história, mas o poder da igreja é o Espírito Santo. A igreja, ela só cumpre a sua missão porque ela é sustentada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo a força e a vida da igreja. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, ela é revestida de poder do alto, poder vindo pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, que fortalece a igreja a cumprir a sua missão. Então o Espírito Santo, ele estará com a igreja até o cumprimento da sua gloriosa missão. Quarta lição que nós aprendemos: a igreja é poderosa no cumprimento de sua missão. Além de sabermos que somos guardados, o Espírito Santo nos capacita e nos dá armas para que nós venhamos a cumprir a nossa missão. Eu vou falar daqui a pouco sobre essas armas. Versículo número 6. Elas, as duas testemunhas, mas que na verdade é a palavra que a igreja sustenta, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Lições que nós aprendemos aqui, irmãos. A força da igreja está na oração. Qual é a arma que Deus nos deu por cumprir nossa missão? A oração. O que Moisés e Elias fizeram? Oraram. Elias não orou para que não chovesse? Acho que alguns irmãos devem estar fazendo a oração de Elias agora, né? Para que diminua a chuva para poder ir para casa, né? Moisés não orou também? E Deus não atendeu? Irmãos, eu como pastor, eu quero dizer assim, quero compartilhar com vocês a minha preocupação com a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Cacoal. Essa semana nós estamos fazendo os relatórios para apresentar à igreja na Assembleia, que há de ocorrer daqui 15 dias. 15 dias, né, Tony? 15 dias, isso. E o ano passado, 2019, nós recebemos 66 novos membros. Na reunião de oração sexta-feira, eu creio que nós não tínhamos 20 pessoas, né? Nós não tínhamos 20 pessoas. Oi? 19? Você contou, Ivanei? Começamos com 6. Né? Aí o povo foi chegando, terminamos com 19. Não tínhamos 20. Cadê a igreja? Cadê meu povo? Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que a arma que Deus deu para a igreja, para que ela vença os últimos dias, é a oração. Igreja que não ora é fraca. Nós não somos como os pentecostais que determinamos as coisas por Deus, para Deus. Mas nós cremos que a oração nos sustenta, nós cremos que a oração nos fortalece. E nós, como igreja, precisamos ser acordados para isso.
as reuniões, isso eu creio, mais frequentadas da igreja devem ser as reuniões de oração. Como é que nós podemos nos preparar para os últimos dias? Como é que nós podemos nos preparar para a perseguição, para as angústias que há de vir sobre o povo de Deus? Que já está, na verdade, né? Essas angústias, essas perseguições já estão ocorrendo. Então, meus amados irmãos, eu quero clamar mesmo aqui com a igreja e eu quero desafiá-los para que nós tenhamos uma vida de oração. Cadê os nossos presbíteros na reunião de oração? Aonde estão os nossos diáconos na reunião de oração? Eu sei que alguns estão viajando, mas nós precisamos ser despertados, meus amados irmãos, para que nós tenhamos uma vida de um compromisso maior de oração. Quinta lição que nós aprendemos. A igreja em um determinado momento. Isso aqui eu sei que há de surpreendê-los. A igreja será abatida e não cumprirá mais a sua missão. Vai haver um período em que a igreja ela será abatida. Vejam vocês o versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, lembra do anticristo? Nós falamos? A besta que surge do abismo levantará contra elas e as vencerá e matará. Haverá um período em que a igreja ela não cumprirá mais a sua missão. Lições que aprendemos. Haverá um período em que a igreja será abatida e não existirá mais o seu testemunho. Haverá um pequeno período, sei que isso aqui é novo, em que já não haverá mais o testemunho da igreja sobre a face da terra. Eu vou lá, eu vou responder para frente. Calma, Eliana, calma. O texto nos mostra que a igreja será abatida pelo anticristo. Sexta lição que nós aprendemos. A igreja ela será abatida diante de todos os povos ímpios. Vejam vocês o versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, Sodoma e Egito fazem alusão aos povos ímpios. Então, nós lembramos lá do livro de Gênesis, que a iniquidade e o pecado de Sodoma e Gomorra subiram aos céus, e Deus castigou aquela cidade, e os egípcios, por causa do cativeiro de Israel, também fazem alusão dentro da literatura judaica, como sendo povos que se levantam contra Deus, contra a igreja, contra o povo escolhido. O abatimento da igreja é alusivo ao sepultamento de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo? Cristo, quando cumpriu a sua missão, o que aconteceu com ele? Ele não foi morto e sepultado? Por um breve período de 3 dias, os olhos dos apóstolos e dos discípulos deixaram de contemplar o corpo de Cristo. Foi ou não foi? O povo não ficou sem esperança diante do sepultamento de Cristo? Aonde está o nosso Redentor? Será que a promessa caducou? Porque Cristo, ele prometeu que ele ressuscitaria, mas ele morreu e ele foi sepultado, e se passaram o quê? 3? Então, esse mesmo abatimento da igreja é uma alusão ao sepultamento de Cristo Jesus. Nós não somos o corpo de Cristo, ele não é o cabeça. A história de Cristo se repete com a sua igreja. 7ª lição. O abatimento da igreja
será por um breve período. O abatimento da igreja será por um breve período. Olha só. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Vamos interpretar esse texto. Primeiro, a expressão por 3 dias e meio fazem uma alusão à brevidade desse período. Então esse texto diz que o testemunho da igreja cessará por um período, e esse período ele é exemplificado aqui por um curto período de tempo, 3 dias e meio. Mas haverá um período em que o testemunho da igreja já não será mais ouvido. Oitavo, esse breve período de abatimento será celebrado pelos povos da terra. Vejam o versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A igreja, meus amados irmãos, ela atormenta os ímpios. Lembremos de 1 João 3,5 que diz o seguinte: e não vos maravilheis disto, o mundo vos odeia. Aqueles que são comprometidos com a verdade são odiados pelo mundo. E quando a igreja deixa de acusar os pecados, quando a igreja ela deixa de dar o seu testemunho, o que os ímpios fazem? Celebram. Eles se regozijam com o abatimento da igreja. Lições que aprendemos. A igreja atormenta a terra e por isso nós somos o quê? Odiados. E nesse curto período de tempo de abatimento da igreja, de ausência de testemunho da igreja, de ausência de pregação da igreja, os ímpios vão celebrar. Eles vão fazer festa. Nona lição. Calma, Eliane, falei para você, olha lá. A igreja se levantará para o arrebatamento. Olha só o texto 11 e 12. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Versículo 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. E olha como faz uma referência, ou como completa as palavras de Cristo Jesus. Mateus 24, versículos 30 e 31, que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Paulo também fala sobre esse glorioso momento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus amados irmãos, a igreja ela cumprirá a sua missão. Haverá um breve período de tempo em que ela já não dará mais o seu testemunho e ela será abatida. Depois desse breve período de tempo, de forma gloriosa, a igreja ela é arrebatada às alturas
para o seu encontro com Cristo Jesus. 10. Os ímpios contemplarão a glória da igreja e de Cristo Jesus. Versículo 12. E subirão ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplarão. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Cenas do próximo capítulo no domingo que vem. Lições que aprendemos. 1. A igreja enfrentará tempos difíceis antes do seu arrebatamento. O arrebatamento da igreja será glorioso para os eleitos e terrível para os ímpios. A igreja triunfará sobre os seus inimigos. Todos os homens glorificarão o nome de Cristo. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Perguntas? Vamos lá, Eliane. Agora pode perguntar. A Eliana não fez aqui uma pergunta, mas ela fez um desabafo aqui, né? O desabafo da Eliana é mais ou menos esse. Se já é tão difícil hoje nós conservarmos o testemunho, tendo alguém que fala, tendo a igreja que ensina, tendo alguém que fala, imagine nesse tempo em que não haverá mais a liberdade de falarmos, que o testemunho da igreja não será ouvido. Por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, perseverarmos firmes até o fim. Não é literal, não. Não tem como calcular, Regina. Pergunta parecida com a do Romildo, domingo passado. Essa questão, nós não temos como calcular o tempo. O que nós sabemos, 3 dias e meio, que a Bíblia nos ensina, é um breve período. Então, só lembrando que o tempo, foi ótima a sua colocação, né, Regina? E é importante amplificar a sua fala aqui para a igreja. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esses 3 dias e meio pode ser minutos. Pode ser anos. Então, assim, o que nós precisamos entender, a palavra de conforto é essa, que o Senhor, Ele há de vir. A igreja passará por tempos difíceis. O cessar do testemunho da igreja sobre a terra será por um breve período, mas aqueles que são salvos, eleitos, reinarão com Cristo por toda a eternidade. Mesmo que venhamos a perder tudo que temos, nossos bens, nossa liberdade e até mesmo a nossa vida, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas só entrará aos portões celestiais, só reinarão com Cristo aqueles que perseverarem até o fim. Uma palavra, irmãos, deixa eu colocar aqui uma coisa muito importante. No dia do juízo, Deus não levará em crédito, por exemplo, a questão de, na infância, você ter sido crente. E eu ouço muito isso. Ah, pastor, mas olha, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu ia na igreja. Olha, você precisa ver como eu era envolvido na igreja. O Senhor não levará em conta isso.
O importante não é como você começou a jornada cristã. O importante é como você terminará a jornada cristã. Então, é como um corredor. Vamos pensar, a vida cristã ela é uma maratona, correto? Você tem a maratona, tem aqueles que começam, saem na frente de todo mundo. Só que no meio da prova perde o pique. Vai cansando. E aí vão sendo ultrapassados. Meus amados irmãos, a vida cristã é assim. Você tem que começar bem, mas também você tem que terminar bem. Guardando a fé, tendo a convicção em Cristo Jesus que você há de cruzar a linha de chegada. Pergunta, Regina, vamos lá. Isso. Ótimo. Eu falei na lição passada, me desculpe não ter feito referência sobre esse segundo ai. A partir da quinta trombeta, nós temos os 3 ais. Então vamos lá. Período de intensidade e sofrimento. Então, o primeiro ai foram as catástrofes de ordem natural. Então, relembrando o que nós já vimos aqui, nem toda catástrofe de ordem natural nós podemos atribuir a Deus. Então, assim, eu tenho muito medo dos exageros. Então, recentemente, o Romildo até me chamou a atenção que certo pastor, tendo em vista os incêndios lá da Austrália, ele colocou, isso aqui é o ai, é o flagelo. Vamos devagar. Pode ser, mas nós não temos condições de afirmar que é. Por quê? A Bíblia diz claramente que nos últimos dias a terra ela será afligida. A Bíblia fala em Mateus 24, você deve se lembrar, tremores de terra, guerras e rumores. Então isso são sinais dos últimos dias, mas é o princípio das dores aí. Então esse é o primeiro ai. O segundo ai, o abismo foi aberto e os demônios foram soltos para tribular os ímpios e a igreja. Esse é o segundo ai. Já aconteceu. Lembremos que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, os últimos dias, esse segundo ai, ele é caracterizado por esse período de guerra espiritual que nós vivemos. E o último ai é esse aí que nós vimos agora, né, sobre o levantamento desse personagem, o anticristo. Por isso que é ai, ai, ai. Vai intensificando a dor. Ok? Tremores, catástrofes de ordem natural, investidas das obras satânicas e o levantamento desse personagem, o anticristo. Érica, fala, filha. Nós não cremos em uma segunda chance, nós não cremos em duas vindas de Cristo Jesus. Nós não cremos no arrebatamento secreto da igreja. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre o arrebatamento? O arrebatamento será um evento visível, definitivo, global e glorioso. E será único, Érica. Só que há de acontecer, esses mesmos ímpios que celebram a ausência e o abatimento da igreja, quando virem
Cristo, buscando a sua igreja, aí eles vão glorificar a Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua com... Só que já será tarde demais. Então o problema, filha, para os ímpios, não para nós, é deles o problema, é que quando eles fizerem essa confissão, já será tarde demais. Eles pensaram que venceram a igreja. Eles pensaram que acabaram com a igreja. Da mesma forma, Eliana, como os romanos e as lideranças judaicas, quando sepultaram a Cristo, eles pensaram que tinham vencido nosso Redentor. Mas ao terceiro dia, Cristo ele surge de forma gloriosa. Da mesma forma será a igreja. O mundo pensou que venceu a igreja. O mundo pensou que abateu a igreja. Mas a igreja ela há de ressurgir de forma gloriosa no seu arrebatamento, subindo às alturas com Cristo Jesus. E aí os ímpios, contemplando a glória da igreja de Cristo, eles vão confessar o nome de Cristo, vão dobrar os seus joelhos diante do Cordeiro, mas já será tarde demais. Versículo 5, Oswaldo. Oi? Sim, versículo 5, concordo, claro, isso mesmo. Nós estaremos com o Senhor e seremos guardados por Ele. Isso, muito bem. A irmã está fazendo referência de Mateus 24. Deixa eu ver se eu acho o texto que a irmã fez referência. Mateus 24. É sobre arrebatamento. Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se eu acho o texto que a irmã mencionou. Mateus 24, 38, irmãos. Vou rapidamente fazer a interpretação desse texto aqui. Mateus 24, 38 em diante. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Olha só que interessante. Mais uma vez a alusão. Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Noé deixou de dar o seu testemunho. Noé foi enquanto ele construía a arca, o que Noé fazia? Ele construía a arca e ia o quê? Pregando. Teve uma hora que Deus falou para Noé, Noé, entra na arca. Aí o que aconteceu com aqueles que viam Noé construindo a arca, os ímpios, antes da chuva? Riram de Noé. Zombavam de Noé. Velho louco. Construir um barco desse não faz sentido. Estão conseguindo fazer a conexão com os fatos? Corpo de Cristo, a arca de Noé, alusões à igreja. Prossigamos aqui então. E não percebeu senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Levou a todos. Levou a todos. Não ficou uma parte. Todos foram levados. Mas o texto que a irmã faz a referência. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outro. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É o que nós vimos ali no texto do Apocalipse. O que há de acontecer? A igreja ela deixará de dar o seu testemunho, Jesus voltará, a igreja subirá às alturas e os ímpios ficarão e contemplarão
A glória da igreja subindo. Por isso que um é tomado e outro é deixado, é o ímpio. Mas esse deixado é por um breve período. Qual é o propósito dos ímpios ficarem? Deles contemplarem o glorioso arrebatamento da igreja. Logo depois vem o juízo. Mas eu não vou falar do juízo hoje. Senão eu queimo meus cartuchos. E eu vou deixar para a semana que vem. Tá bom, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar? Não percam domingo que vem cenas do próximo capítulo. Pastor Gedaí, vem orar para nós. Grande Deus, obrigado pelas lições que o Senhor tem nos assistido neste lugar. Compreendendo, Deus, que tudo isso é graça do Senhor. Não é porque nós somos melhores do que outros, mas é porque aprova o Senhor nos trazer e nos dar tamanha compreensão e discernimento à Tua palavra, e ao mesmo tempo nos preservar fiéis, Deus, na exposição dela. E isso nos ajuda, Deus, a nos deleitarmos ao ouvir a Tua palavra. Porque mediante a isso o Senhor, Deus, não nos permite ficar como aqueles que têm coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada, mas o Senhor nos leva a ouvir, Deus, aquilo que nós necessitamos para, Deus, vivenciar um testemunho fiel a respeito do Senhor da igreja, o nosso Salvador, Cristo Jesus. E, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude e que esta palavra, Deus, cause em nós, Pai, todo o efeito necessário para o qual ela foi, Deus, lançada aos nossos corações nesta manhã. E que nós possamos, Deus, sair daqui, Pai, desafiados, Deus, a vivenciá-la no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, Deus, constrangidos por tão grande amor do Senhor para conosco. E que em nome de Cristo Jesus, nós possamos também, Deus, ruminar essa palavra, Deus, em todo esse dia. E Deus, e que nós possamos compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo, tem feito e ainda fará no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não nos permita que nós venhamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, ou nos titubear entre dois caminhos, mas que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ter os nossos pés firmes e firmados, único e exclusivamente na pessoa do Teu Filho, Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, deixa eu só dar uma palavrinha rápida aqui. Pastor, me ajuda aqui.